Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, oi, eu sou a Amanda e por aqui eu falo sobre livros e rotina aconchegante. Então pegue a sua xícara de chá e se aconchegue no seu cantinho favorito. Bem, gente, como vocês devem ter percebido, eu passei uns dias sumida, né? Mas hoje eu volto com esse vídeo justamente com esse tema, né? De atualizações da minha vida, né? Atualizações sobre o que eu andei lendo, o que eu andei assistindo, como é que tá tudo por aqui. Então esse vídeo vai ser mais um resumão desses dias que eu estive ausente aqui do canal. Bem, gente, primeiro eu quero falar sobre o meu sumiço, né? Eu tive uma mudança aí na minha vida. Como vocês sabem, eu sou psicóloga e eu já tava há mais de 5 anos trabalhando na mesma escola. E esse ano eu tomei a decisão, né, que eu já vinha ensaiando há muito tempo, de pedir pra trocar de lugar de trabalho, né? Como vocês sabem, eu trabalho na prefeitura, então eu pedi, né, pra que me trocassem de escola, né? E aí eu tive que passar por um período aí de adaptação das novas escolas que eu vou atender agora como psicóloga escolar. E agora eu vou ficar responsável aí por 2 creches e uma pré-escola, né? E eu tô super animada porque eu super me identifico com a faixa etária das crianças e eu acho que vai ser super legal e que eu vou me encontrar mais, né, nessa nova área de trabalho. Então esse foi o motivo pelo qual eu sumi, né, o maior motivo. Eu sumi não só do YouTube, tá, gente? Eu sumi das outras redes sociais também, mas as coisas já se reorganizaram, eu já consegui me estabelecer com uma nova rotina. E agora nós vamos voltar aí com os posts e com os vídeos semanalmente, como é de praxe, né? Como é o programado. Então eu espero muito que vocês tenham tido paciência, né? E não me abandonaram. Pelo contrário, eu tô super feliz que a gente conseguiu alcançar 700 inscritos aqui no canal, né? Pra quem não sabe, é um projeto, né, de criação de conteúdo de 2026, o meu canal do YouTube. Eu quero muito me dedicar muito mais pra cá, eu quero que o YouTube se torne a minha rede social principal, então eu vou trabalhar muito nisso esse ano e eu espero muito que vocês continuem acompanhando e continuem gostando dos meus conteúdos. Na última vez que eu apareci por aqui, foi pra falar sobre o meu primeiro livro lido de 2026, que foi o meu lido de janeiro, né, que foi O Adorável Café dos Dragões. Então nada mais justo do que eu continuar aqui e falar sobre os livros que eu li em fevereiro, né? Eu li 2 livros só em fevereiro e foram livros lidos junto com o Clube da Mendes, tá? Foram as 2 leituras que a gente fez no mês de fevereiro. Por que que foram 2? Ambos os livros eram bem curtinhos, então a gente decidiu ler 2, né? E o primeiro que a gente leu foi Noites Brancas, tá? Do Dostoiévski. E, gente, foi o meu primeiro contato com a escrita do autor e, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que eu fiquei, assim, arrebatada com a escrita dele. Eu amei demais, tá? Eu super fiquei envolvida com a história do livro e eu não queria que acabasse, tanto que quando acabou eu falei, como assim acabou assim, sabe? Então assim, eu coloquei lá no grupo, gente, é só isso mesmo, não tem mais nada, como assim que acabou, o romance me destruiu e tal. Então assim, é uma escrita muito boa, né? O livro pra mim foi uma coisa bem existencialista, tá? Como vocês sabem, eu sou psicóloga e eu estudei muito essa questão do existencialismo, principalmente em Heidegger, tá? Eu fiz o meu TCC analisando todas as cartas que o Vincent van Gogh trocou com o irmão dele durante a vida, baseada na fenomenologia existencial do Heidegger. Então, assim, eu sou super cadelinha do existencialismo, eu amo demais, é uma coisa que eu me vejo muito no existencialismo, sabe? Eu sempre falo que não é só a minha abordagem da psicologia, e sim a forma como eu vejo o mundo. Então foi muito interessante ler esse livro aqui, porque assim, ele traz muitos temas existenciais e eu tava todo o tempo aí fazendo uma analogia, sabe, uma coisa com a outra. E eu amei demais, apesar de ser uma história bem triste, tá? Eu gostei muito por conta dessa parte, né, que eu vi aí do existencialismo, que eu pude fazer aí uma comparação, um negócio. Então eu amei demais essa leitura e foi um livro assim
assim 5 estrelas, tá? Foi um trauma muito grande, mas foi um livro 5 estrelas, sim. E o segundo livro que a gente leu em fevereiro foi esse aqui, ó, Morango, Panquecas e Romance, que é mais um livro daquela série de Dream Harbor que eu sempre falo aqui pra vocês, que é dessa autora aqui, Laurie Gilmore. Preciso falar pra vocês que esse foi um dos meus livros menos favoritos da série, tá? Eu já tinha falado pra vocês que eu não gostei muito do 2, mas esse aqui pra mim foi quase a mesma coisa do 2, tá? O casal não me convenceu tanto assim. Eu achei que foi uma coisa muito apressada, muito mal desenvolvida, né? Nesse livro aqui, a gente tem o Archer, né? Que é o nome dele, mas eles chamam de Art. E também temos a Iris, né? A Iris já é moradora lá da cidade de Dream Harbor. E o Art, ele vai pra lá quando ele descobre que ele tem uma filha, né, com uma moça que ele ficou anos atrás, e aí ela teve uma filha com ele, mas não avisou ele. E daí eu já fiquei tipo, como assim? Mas tudo bem. E aí ele vai lá pra Dream Harbor porque acontece um acidente de carro e a mãe da menina morre, então ele que vai ficar responsável por ela agora, porque a avó dela não consegue cuidar sozinha, né? A avó dela não tem mais condições de cuidar da neta. E aí o pai dela, a justiça chama ele lá pra que ele cuide da menina a partir dali. E aí ele tem, gente, uma carreira super consolidada de chefe de cozinha, tá? Internacional, ele morava em Paris e blá blá blá. E aí ele fica com aquela coisa, eu não quero ficar aqui porque eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha vida lá em Paris e tudo mais, essa cidadezinha pequena, que chato, blá blá blá. E aí ele contrata a Iris como babá da filha dele, né? E aí, gente, claro que eles vão se apaixonar e vai toda aquela coisa. Só que, gente, assim, foi uma coisa que não me convenceu muito, o casal não me convenceu muito. As partes que eu mais gostei foi as interações dele com a filha, né? A construção ali do relacionamento de pai e filha, pra mim foi, ó, muito legal. Só que a questão do casal em si, eu achei que foi muito enrolado e ao mesmo tempo foi muito mal desenvolvido. A autora não soube desenvolver eles muito bem e não me convenceu, assim, sabe, a história deles. Eu não vou falar muito mais porque senão eu vou acabar dando spoilers pra quem quer ler esse livro. Mas, assim, é um livro muito fofo, porque toda a atmosfera do livro, toda a atmosfera da cidade, né, encanta muito por conta que é uma cidade super aconchegante. Como eu já falei, lembra muito Stars Hollow. E, enfim, gente, o livro vale a pena sim de ser lido, mas por conta da atmosfera ali da cidadezinha. Mas assim, o casal principal desse aqui também não me convenceu muito, tá? Eu chego até a dizer que esse aqui me convenceu menos do que o 2, tá? Eu dei, acho que 3 estrelas, eu acho, enfim. Então as duas leituras de fevereiro foram esses dois aqui, que foram lidos junto com o Clube da Mendes, né? E apesar de não ter gostado tanto desse aqui, eu achei que foram duas leituras muito boas, né? Que salvaram muito o meu mês. Porque assim, gente, esse livro aqui, essa autora, ela tem um dom, porque assim, a escrita dela é muito boa, então mesmo que o livro não seja tão bom assim, mas você não consegue largar, você quer terminar, e a escrita é muito fácil de ler, então eu acho que isso foi um ponto positivo, tá? Então, sobre os livros que eu li em fevereiro, foram esses dois. E agora eu vou falar pra vocês sobre a minha atualização de leitura, né, do que eu tô lendo no momento, e falar também um pouquinho sobre algumas dificuldades que eu enfrentei pra encontrar realmente um livro que eu tava com vontade de ler. Como eu já tinha falado pra vocês, esse ano eu quero muito fazer leituras que façam sentido, sabe? Leituras mesmo que vão ali me deixar imersa no livro e que também eu não fique lendo muito rápido pra poder entrar em uma competição inconsciente de quantos livros eu vou ler. Eu tenho que ler tantos livros porque a fulana leu tantos livros em fevereiro ou vai ler tantos livros em março, eu tenho que me comparar. Eu não quero isso, tá? Até falei pra vocês sobre as editoras. Esse ano eu só fechei parceria com a Rocco, tá? Que eu já tô com ele, já vai ser o meu terceiro ano consecutivo junto com a Rocco. E eu tô muito animada, muito feliz, porque eu vou conseguir realmente dar tudo de mim e realmente ler livros que façam sentido pra mim, porque assim, os lançamentos que a Rocco vai ter esse ano, todos eu quero muito ler, então eu acho que isso vai ser muito bom e eu mal posso esperar pro início dessa parceria. Mas enfim, voltando, eu tentei, gente, ler muitos livros, tá, nos últimos dias, eu tentei começar e engatar em muitos livros, né? Eu tava lendo, ainda em fevereiro, eu tava lendo Fearless, que é o terceiro livro de Powerless, né? Como eu falei pra vocês. Eu consegui, gente, chegar até aqui na metade, só que eu comecei a achar chato,
porque eu meio que adivinhei o plot do livro, sabe? Eu já sei o que vai acontecer. Ai, Amanda, mas como é que você sabe o que vai acontecer? Então, tem algumas partes desse livro que ele vai te dando pistas de coisas que vão ali acontecer no futuro e coisas que você vai descobrir no futuro. Só que, gente, sem mentira nenhuma. Eu até procurei aqui no livro 1, mas eu não consegui encontrar. Mas quando eu li Powerless, eu anotei em algum lugar uma teoria que eu tinha, né? Anotei em algum lugar que eu não lembro agora, depois eu vou fazer questão de procurar pra mostrar pra vocês de algum jeito que eu tive esse pensamento lá no começo, tá? Eu nem lembro quando foi que eu li Powerless, mas enfim. Quando eu li o primeiro, eu já tinha sacado uma coisa, tipo, que já ficou na minha cabeça, já fiquei me perguntando, será? E aí agora, no terceiro livro, eu tive certeza da teoria que eu fiz nesse aqui, tipo assim, começaram a dar muitas pistas e foi exatamente o que eu já tinha pensado no livro 1. Então assim, como eu já tava meio que sabendo o que vai acontecer, como é que vai ser o plot, comecei a achar chato, porque eu ficava, ai, que enrolação, porque eu já sei o que vai acontecer. E aí eu decidi guardar ele pra depois, tá? Eu deixei ele aqui. E, gente, se fosse a Amanda de antes, eu ia morrer de raiva. Eu não ia conseguir fazer isso, mas a Amanda evoluída consegue, tá? O que eu quero é ler, gente. O que eu quero fazer é ler pra distrair a minha cabeça, pra me fazer bem, pra mim ter os meus momentos aconchegantes. E se eu ficar lendo um livro que eu tô achando chato, eu vou ler 2 páginas, eu vou ler uma, e aí eu vou achar chato, e aí eu vou pegar o meu celular e não vou conseguir ler nada. Então, coloquei ele de volta na estante, tá? Eu vou guardar ele pra um outro momento, pra um momento em que eu realmente esteja com muita vontade de ler, né? Porque é uma história que eu gosto muito, apesar de ter algumas considerações, tá? Depois a gente vai ter um vídeo só falando disso, né? Como já é tradição aqui no canal, eu tenho um vídeo falando de Powerless, um vídeo falando de Reckless, e quando eu terminar a Fearless, vai ter também. Então, assim, esse aqui eu deixei pra depois, e assim, sem nenhuma dor no coração, né? E depois que eu deixei esse aqui, eu pensei, eu vou pra um lugar seguro, que é o que eu tava lendo antes do ano acabar, que era a série de Estilhaça-me. Daí eu peguei, gente, pra ler Restaura-me, que é o 4º livro da série, e simplesmente também não fluiu, tá? Eu li só 36 páginas e aí não tava fluindo. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou ler agora? Eu passei um tempão sem ler nada, tipo, eu só deixava o livro ali do meu ladinho, mas aí eu não conseguia ler, eu ficava a maior parte do tempo no meu celular, e aí, enfim, a minha vontade era ler, então eu pensei, vou deixar esse aqui também de lado e vou pegar outro pra ler. E aí foi quando o meu queridíssimo Marcos viajou e trouxe pra mim de presente um livro que eu queria muito, 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 há muito tempo, desde o ano passado, que é esse aqui, A Ascensão das Estrelas. Esse livro aqui, gente, ele foi lançado pela editora Gutenberg e ele é uma fantasia, uma romantasia, né? E aí, assim, eu comecei a ler ele semana passada, eu já consegui ler 56 páginas e eu tô gostando muito porque tá sendo bem diferente, tá, das últimas fantasias que eu li, e eu acho que isso é um ponto muito positivo. E também uma estratégia que eu usei foi que os capítulos dele são muito curtos, e aí como eu não tava muito nessa vibe de ler, eu pensei, eu vou pegar um livro de romantasia que eu já sei que eu vou amar, com Enemies to Lovers, coisas que eu amo, que tenha os capítulos curtos pra que eu possa me envolver muito mais da história, e sim, tem dado certo, tá? Então assim, eu tô aqui já no capítulo 9, tá? Mais tarde, quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou voltar a ler. E eu já tô gostando muito, porque é um livro bem diferente, juro. É uma das fantasias mais diferentes que eu li nos últimos tempos. A última fantasia que eu li que eu achei bem diferente foi Despertar da Chama Eterna, como eu falei pra vocês. E depois de Despertar da Chama Eterna, tá sendo esse aqui. Nesse livro aqui, gente, a gente tem um sistema de magia completamente diferente de tudo que eu já vi nos outros livros. Simplesmente aqui, a gente tem referências dos astros, né, dos signos e tal. E aí são as estrelas, lá as constelações, e eu achei isso muito legal. Basicamente cada reino tipo, como que eu posso falar? Cada reino, ele tem como padroeiro, entre muitas aspas, uma estrela de um signo. Tipo assim, tem aqui o de Áries, o de Touro, enfim. Só que tem outros nomes, né? Por exemplo, Touro, acho que é Torra, aí tem Leão é Leon, e aí cada um deles é a estrela padroeira de um reino, tá? E aí a gente tem vários reinos, enfim.
E, gente, isso aqui, só isso aqui eu já fiquei tipo, uau, o que que é isso? Quero saber mais. Então, assim, eu acho que eu cheguei mesmo naquela fase de, tipo assim, achar que algumas fantasias realmente estão ficando muito parecidas e de achar que eu quero ler coisas diferentes, e esse aqui tá sendo a minha salvação no momento. Então, esse aqui é um dos livros que eu estou lendo no momento, que é a minha leitura número 1 de março. A outra leitura é nada mais, nada menos do que Razão e Sensibilidade, essa edição belíssima que o Marcos comprou pra mim na Flap do ano passado. Gente, a Flap foi muito legal, eu até cheguei a gravar um vlog, mas eu não consegui editar na época e aí perdeu o time e eu não postei, tá? Mas enfim, eu ganhei esse livro aqui do Marcos, gente, é a coisa mais linda do mundo, tá? E, gente, a história disso aqui foi muito engraçada, eu ri muito, eu ri pra caramba essa semana, porque assim, essa semana foi a semana de votação da leitura coletiva de março lá no meu Clube da Mendes, né? E eu e as minhas amigas, a Amanda e a Samara, que são as duas moram aqui na minha cidade, a gente é bem próxima, as duas também amam ler. E a gente decidiu criar o nosso clube de leitura. Um clube de leitura de 3 pessoas, né? Como a gente sempre ficava ensaiando e não conseguia. O que a gente fez? A gente montou uma lista de livros que as 3 queriam muito, muito ler. E um deles era Razão e Sensibilidade, porque eu ganhei esse livro na Flap e as meninas compraram também na Flap o mesmo livro. Só não é na mesma edição, mas é Razão e Sensibilidade da Jane Austen. E aí foi tão engraçado, porque assim, antes da gente conversar no nosso grupo, eu fiz a votação, né, lá no Clube da Mendes, e todo mundo votou e esse aqui foi o vencedor. E aí, gente, a Amanda, que é a minha outra amiga aqui do meu trio de amigas, ela deu a sugestão da gente fazer o sorteio inverso, tipo assim, colocar num copinho o nome de cada livro que a gente queria ler, e aí, tipo, o primeiro que saiu, aí não vamos ler, segundo, não vamos ler, e o último que ficasse no copinho seria o livro que a gente ia ler, né, que a gente vai ler no caso. E aí, gente, simplesmente eu tirei sarro e falei, gente, a gente colocou um monte de fantasia, porque nós 3 amamos fantasia, mas eu tenho certeza que o livro que vai sair é o que a gente menos quer ler no momento, que é Razão e Sensibilidade, porque perto das outras fantasias a gente queria muito ler outros livros e esse aqui seria uma opção pra depois. E aí eu falei brincando, assim, gente, vai cair Razão e Sensibilidade, aguardem. E sim, gente, caiu Razão e Sensibilidade. Então eu tô lendo esse livro aqui, tanto no Clube da Mendes, quanto no meu clube de leitura com as minhas amigas pessoais, né? Então, assim, foi muito legal, achei muito engraçado, a gente riu pra caramba, porque a Amanda foi fazendo o sorteio em vídeo, né? E aí, a cada vídeo que ela mandava, que ela tirava um nome que a gente queria muito ler, aí o brilho dela foi sumindo e foi muito engraçado. E, enfim, gente, eu amei muito a leitura de Orgulho e Preconceito, como vocês sabem, e eu tô muito animada pra ler esse aqui, porque a Bruna, que é lá do Clube da Mendes, ela falou que depois de Orgulho e Preconceito, esse aqui é o melhor, que ela acha, é o favorito dela, e eu tô super animada pra ler, né? Ontem a gente começou a ler ontem, na verdade. Já lemos 3 capítulos. Os capítulos são super curtinhos, tá? Hoje eu tenho que ler mais 3 capítulos. E enfim, eu tô super animada pra esse livro aqui, porque assim, eu tô muito nessa vibe de romance de época de novo, né? Por conta, gente, de Bridgerton, que é o outro assunto agora que a gente vai falar aqui, né? Que é a minha completa obsessão por Bridgerton no momento, né? Como vocês sabem, saiu aí a 4ª temporada, que é a temporada do Benedict e da Sophie, tá? Eu, particularmente, é o meu livro favorito de Bridgerton até agora, porque eu só li até esse livro, né? Não, minto, eu li até o livro do Colin, eu li 4 livros, né? Que eles inverteram a ordem das temporadas. Mas enfim, o meu livro favorito de todos que eu li até agora de Bridgerton é o do Benedict e da Sophie. Então eu tava super, mega, hiper animada pra essa temporada. E, gente, não me decepcionou em nada, tá? Foi a melhor temporada da série pra mim. Eu tô super apaixonada. Eu fico o tempo todo vendo edit deles no TikTok. E eu fico o tempo todo vendo o gif deles no Twitter. E, enfim, eu tô super, mega obcecada. E aí me deu muito essa vontade de voltar a ler a série, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu parei no 4º livro. Então agora eu vou continuar a ler a série, né? Em breve. E eu tô muito nessa vibe de romance de época, né? Gente, eu confesso pra vocês, eu sou muito viciada em romance de época. Tanto que eu fico me policiando e eu dei uma parada de ler romance de época, porque quando eu leio um romance de época, eu só quero ler romance de época pro resto da minha vida. Então, assim, eu lembro que faz muito tempo que eu li um,
tá? Então, depois que eu terminar um desses 2 livros aqui, eu já vou pegar o livro da Heloise pra ler, que é o 5º livro de Bridgerton. Porque assim, gente, eu juro pra vocês, eu não sei se vocês gostaram, eu não sei qual é a temporada que vocês preferem, mas eu particularmente, essa temporada sabe, eu não sei, não tenho nem palavras pra dizer o quanto que eu amei. Porque assim, é o meu livro favorito de Bridgerton, é o meu casal favorito de Bridgerton. Não sei se eu vou pagar com a língua aí, depois que eu ler os outros livros que eu ainda não li, eu vou mudar de opinião, mas até agora eu tenho certeza que não, porque eles são tudo pra mim. E enfim, eu tô muito viciada, eu quero muito assistir tudo de novo, né? Eu vou até assistir tudo de novo desde a primeira temporada pra poder assistir a 4ª temporada de novo com calma e direto, né? Porque teve aquela quebrada ali, né, teve uma divisão e enfim. Gente, eu amei demais, eu tô super animada pra continuar a ler a série de Bridgerton agora e por isso eu acho que eu tô tão animada pra ler esse livro aqui, né, não que seja igual, mas tem a mesma ambientação, se passa também numa época antiga e enfim, eu tô super animada pra ler Razão e Sensibilidade por isso e também pra continuar depois a ler romances de época, né. Como eu falei pra vocês, acho que em algum vídeo anterior, depois eu quero gravar um vlog de leitura só lendo romances de época. Eu tenho até uma outra série ali da Julia Kim, que eu já li o primeiro, que é Uma Dama Fora dos Padrões, e eu amei demais. Eu acho que eles são até antepassados dos Bridgerton, se eu não tô maluca. Mas eu quero muito continuar a ler e enfim. Eu amei demais essa temporada, amei demais, que reacendeu aqui no meu coração o meu amor por romances de época. E eu acho que isso vai sim fazer com que eu ame muito esse livro aqui, né? Por mais que eu já ame a escrita da Jane Austen, eu acho que vai ser super legal ler esse livro nesse momento por isso. A gente vai fazer agora uma outra coisa, eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um tour pelo meu journal de 2026, pra que vocês vejam todas as páginas que eu já fiz até agora, e a gente também vai fazer a página de março juntos, né? Eu quero que vocês me acompanhem nessa confecção dessa página nova. Hoje eu já fiz uma página e eu amei demais, eu fiz pra gravar um Reels lá pro meu Instagram, porque eu tenho postado o resultado das minhas páginas lá e as pessoas têm gostado muito de acompanhar, então eu decidi gravar um Reels fazendo uma página do zero, e também quero fazer uma página do zero aqui com vocês no YouTube. E, gente, eu vou trazer as coisas do journal pra cá, tá? Eu vou tentar, não sei que ângulo que vai sair, mas enfim. Antes de mostrar as páginas, eu vou mostrar de novo o meu journal, tá? O meu journal esse ano, eu escolhi um bem mais simples, tá? Eu comprei ele na Shein, ele só custou uns 40 reais. E foi até caro, tá? Pro que eu queria, mas assim, eu gostei muito, porque ele já vem com as folhas assim, ó, decoradinhas, tá? Então, eu não tenho que ter tanto trabalho de ficar colocando coisa na folha ou não. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas enfim. O meu journal desse ano, eu escolhi ele menorzinho assim, ó, porque eu nunca conseguia terminar um journal, né? Nunca consegui, na verdade, terminar um journal inteiro, fazer um journal inteiro, sabe? Tipo, no ano. Eu sempre sobra um monte de folha e o meu objetivo esse ano é fazer com que não sobre, tá? Então vocês vão ver muitas coisas de journal aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem também desse conteúdo, porque é uma coisa que eu amo fazer e eu tô amando ver que as pessoas, pelo menos lá no Instagram, acredito que aqui no YouTube também vocês vão gostar, mas eu tenho tido uma resposta muito boa, né, sobre as coisas que eu tô postando de journal lá, e eu espero muito trazer pra cá e que vocês também gostem, né. Eu vou mudar agora a câmera de lugar pra que vocês vejam melhor todas as páginas que eu já fiz até agora. Eu sempre começo o journal, gente, com uma capinha, né, de 2026 e também uma carta pro meu eu do futuro, né, pra que no final do ano eu possa ler essa carta e que faça sentido as coisas que eu desejei pra esse ano, que eu tenha conseguido conquistar. E aí aqui eu sempre coloco as minhas metas, aí eu decidi colocar uma frase. Aqui é o meu mod board de 2026, depois eu ainda tenho que fazer um título pra cá. Eu comprei uns adesivos na Shein, mas acabou que as letras são muito grandes pro meu journal e aí eu tive que abortar essa ideia, né, tive que deixar pra lá. E enfim, aqui eu fiz uma lista dos livros que eu quero muito ler esse ano, né? Eu não me prendo muito a essa lista, porque como vocês sabem, eu leio muito por intuição. Então, eu coloquei aqui os livros que eu mais quero ler, né? Se eu conseguir ler todos, ótimo, mas se eu também não conseguir, tudo bem também. E aqui é mais pra me dar um norte, sabe? Pra mim ter como uma referência do que eu quero ler e tal. E aí eu já marquei aqui alguns, né? 2 só que estavam aqui, que foram os que eu li.
E faltou o morango, panquecas e romance, eu ainda não marquei aqui, mas ele também tá aqui. Então dessa lista eu já li 3 livros. E enfim, passando aqui, a gente tem a página de janeiro e as fotos que eu mais gostei de janeiro também, que é uma coisa que eu sempre faço. Gente, em janeiro eu coloco sempre aqui os livros que eu li, os filmes que eu assisti e as séries também, que é uma forma de me lembrar o que eu fiz em cada mês. Eu sempre faço isso aqui e provavelmente essa é a página que a gente vai fazer junto hoje, né, só que de março. E aí aqui do lado eu decidi colocar algumas fotos de destaque, né, o livro que eu li, uma foto do ano novo, eu e Marcos, um dia que eu fui na livraria, e enfim, eu acho que isso é super legal e me ajuda muito a lembrar. Essa página aqui é a página que eu fiz para o livro de O Adorável Café dos Dragões e eu fiquei super apaixonada por essa página, porque eu tinha muitas coisas que faziam referência a café e tudo mais, e eu achei que ficou uma lindeza, tá? Eu anotei aqui a mesma coisa que eu anotei no meu diário de leitura, e eu achei que ficou muito lindo, de verdade, eu amei essa página. Aqui do lado, gente, tem a página de fevereiro, né, que eu sempre faço o resumo do mês, de filmes, séries e livros, né, e esses aqui foram adesivos que foram de brinde de fevereiro do Clube da Men's, eu fiquei super apaixonada por eles e eu já usei. E aqui do lado tem uma página para lembrar do dia 9 de fevereiro, que foi o dia que eu fiz uma troca de livros com as minhas amigas, né? Que é as que eu tava falando pra vocês. Essa aqui é a Amanda, essa aqui é a Samara, aqui tô eu. E aí cada uma comprou 2 livros pra dar de presente. Tipo, eu comprei um pra Samara e um pra Amanda. A Amanda comprou um pra mim e um pra Samara. A Samara comprou um pra mim e um pra Amanda. E aí dessa forma todo mundo ganhou 2 livros. E esses foram aqui os 2 livros que eu ganhei, né? Esse aqui foi a Amanda que me deu e esse aqui foi a Samara. E eu amei demais, porque elas conhecem muito o meu gosto literário, gente. São livros muito aconchegantes. Eu tô super, super ansiosa pra ler esses livros. E eu achei que ficou muito fofinho essas 2 páginas, né? Aqui, gente, eu tenho na página seguinte um resumo dos lançamentos de 2026 que eu quero muito ler, né? Que são os livros que vão ser lançados no Brasil pelas editoras nesse ano e que eu quero muito, muito ler. Então eu coloquei eles aqui, que é pra mim poder acompanhar os lançamentos e aí ir comprando de acordo com as datas de lançamento, né? Eu quero... Gente, tem uns aqui que eu tô mais ansiosa pra ler do que outros, mas assim, eu quero muito ler todos. Só que, tipo, esse aqui, que é essa escritora Sagu Mandana, é um dos que eu quero mais ler, porque tem um livro dela que é um dos meus favoritos da vida, que é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, é esse. Eu tava misturando com o nome de um filme, mas enfim. Esse aqui eu também quero muito ler, Nightshade. Eu não lembro agora o nome que vai ser aqui no Brasil. Também quero muito ler esse aqui, que é de uma autora brasileira, e esse aqui vai sair pela Roku, tá? E, gente, esse aqui também, The Spell Shop, faz muito tempo que eu escuto as booktubers gringas falando dele, eu quero muito, muito ler. Arcana Academy também eu quero muito ler. E, enfim, todos eles eu quero muito, muito, muito ler. Mas, eu não sei ainda direitinho quando que vão ser lançados, né? Alguns eu já sei, tem muitos que vão ser lançados agora em março. E, enfim... quero muito ler esses livros aqui. De todos os lançamentos que vai ter no Brasil esse ano, esses são os que eu tô mais ansiosa pra ler. E aqui do lado eu fiz uma página pra poder marcar e escrever certinho os livros que eu for ler esse ano, né? Porque diferente dessa página aqui, esses aqui são os que eu quero muito ler, mas eu não sei se eu vou ler todos. Então, essa aqui é a página que eu vou colocar só os que eu já li, sabe? Tipo, eu terminei de ler um livro, eu vou aqui colocar o nome dele e assim a gente vai ter uma lista de livros lidos em 2026. E depois dessa página, já vem aqui a minha página para Noites Brancas. Eu fiz algumas colagens aqui. Sim, gente, essas fotos que eu coloco, eu salvo tudo no Pinterest e aí eu peço pro Marcos imprimir pra mim. E depois eu vou colando aqui e vou catando os adesivos que eu tenho que eu acho que fazem sentido com a história. E eu achei que super combinou, eu amei demais essa página. Eu decidi colocar só algumas citações porque, sinceramente, eu não sei como elaborar um texto falando a minha opinião sobre esse livro, porque não ia caber aqui. E aí, por isso, eu decidi colocar só algumas frases, né? Mas eu amei muito essa página, eu achei que ficou muito linda e ficou muito a vibe do livro.
E aqui do lado eu já tenho a minha página pra morango, panquecas e romance. Mas o que que acontece? Eu ainda não escrevi aqui a minha opinião. Esse aqui eu não vou colocar frases, não. Eu vou colocar a minha opinião mesmo. Que eu tenho algumas coisas para hablar sobre esse livro. Mas eu achei que ficou muito bonitinho. Essa ideia de desenhar os moranguinhos aqui foi do Marcos e eu amei o resultado. Eu tinha colocado essa linha aqui laranja, não sei nem porque que eu coloquei isso. Tava testando um marcador que eu comprei novo, que ele tem glitter, mas aqui não vai dar pra vocês verem o glitter. E aí depois eu odiei, eu falei, eu odiei. Ele falou, por que vocês não desenham os morangos? Aí eu falei, vou desenhar. E ficou muito fofinho, eu amei muito, muito, muito essa página também. E, gente, aqui eu deixei um espaço vazio pra colocar as fotos de fevereiro e pra gente fazer... Opa, peraí. E pra gente fazer a nossa página de março, né, que a gente vai fazer daqui a pouco. E hoje à tarde, pra gravar um vídeo, como eu falei pra vocês, eu fiz essa página aqui, que são das minhas prioridades, né, os livros que eu mais quero ler. Então, são livros que com certeza eu vou ler esse ano. E, gente, assim, eu preciso falar pra vocês que essa virou uma das minhas páginas favoritas, porque eu amei demais esse resultado dessa página, ficou muito lindo. E eu mal posso esperar pra ver o que o pessoal vai achar, né, porque vocês estão vendo em primeira mão. Eu gravei um Reels mostrando todo o processo e eu ainda vou editar, ainda vou postar, mas assim, eu amei demais essa página. E, gente, é isso, tudo isso foi o que eu já fiz até agora no meu journal, tá? Agora a gente vai fazer a página de março juntas e eu espero que vocês tenham gostado de ver, né? Me falem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo de journal, se vocês querem ver mais sobre isso, porque eu amo fazer e eu vou amar compartilhar com vocês. Gente, eu tenho aqui uma caixa cheia de coisas, ó, que a gente pode usar ou não também. E também tenho essa caixa aqui que eu uso pra guardar todos os meus adesivos, tá? Então a gente vai usar bastante adesivo hoje. Eu ainda não decidi um tema pra março, eu acho que eu vou fazer alguma coisa contas de cor, com plantinhas, borboletas, esse tipo de coisa, tá? E, eu quero muito usar isso aqui, ó. Eu acho isso aqui muito lindo. E acho que eu vou usar isso aqui. Eu vou deixar até ele aqui. Pera, eu vou tirar essas coisas daqui, porque senão não vai dar pra gente mexer em nada. Mas, enfim. Eu vou usar isso aqui. E também vou usar um negócio que eu comprei lá na Daiso, que eu sempre uso, que é isso aqui. Pra colocar, né, o nome aqui do mês aqui que a gente vai fazer, que é de março, óbvio. Pra mim começar já a anotar as coisas. Eu queria colocar, gente, ele tipo assim, sabe? Mas acho que não vai ficar legal. Gente, uma coisa que vocês vão perceber sobre o journal e eu é que é uma coisa muito intuitiva, sabe? Eu nunca sei o que eu vou fazer, eu sempre começo fazendo de um jeito. E aí, o que for ficando legal, o que for fazer sentido, eu vou deixar. E aí é isso, não tem um negócio certo, não. A gente só vai fazendo mesmo no feeling. Vocês vão perceber que eu escrevo com a mão toda errada. Eu não escrevo assim, eu escrevo assim. Não sei se alguém mais escreve assim, mas eu só escrevo assim, não sei dizer o porquê. Enfim, vamos colocar aqui... Eu já desisti de usar isso aqui, porque eu achei que não combinou. Então eu vou procurar outra coisa aqui pra poder usar. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vocês estão vendo o tamanho disso aqui? Eu comprei isso aqui jurando que era desse tamaninho assim pra me usar no journal. E aí veio um negócio desse tamanho, gente. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Juro, eu não sei o que eu vou fazer ainda com isso. Ficou um trambolho muito grande. E aí eu não sei. Mas não vou usar agora não, só tô mostrando pra vocês. Mas olha o tamanho disso. Eu pensei que fosse desse tamanhozinho. Mas olha o tamanho, meu Deus do céu. É muito grande. Vou colocar aqui. Ai, gente, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer aqui não, tá? Eu só tô colocando coisas em cima de coisas pra ver se sai alguma coisa. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei onde foi que eu coloquei uns adesivos de flor que eu tenho, que vai até de brinde no mês que vem pras meninas do clube. Juro que eu não sei onde que tá, mas eu acho que eles iam ficar bem bonitinhos nesse mês de março. Mas enfim, vamos usar o que temos aqui.
E a gente vê... Deixa eu ver como foi que eu fiz a última, porque eu tô totalmente perdida. Ó, a última ficou assim, ficou bem bonita. Então a gente pode colocar alguns adesivos aqui também, ó. Pode colocar aqui. E colocar alguns adesivos ao redor, né? Tava até querendo usar esse aqui mesmo. Assim eu já tô gostando mais. E eu vou colocando assim, gente, antes de colar, pra mim ver o que vai funcionar, né? O que vai funcionar, o que não vai. E aí a gente vai mudando de acordo com o feeling, de acordo com o que a gente vai achando, né? Eu preciso muito de uma pasta pra que eu possa separar meus adesivos. Porque assim, os meus adesivos, eles estão todos misturados. Então tem adesivo de Natal, tem adesivo de Halloween, tem tudo que é adesivo que vocês imaginarem, tá tudo junto e misturado aqui. Então, isso atrapalha um pouco também na hora de fazer as coisas. Gente, olha isso aqui, que lindo. Eu nunca usei. Eu tenho um monte aqui. Esse aqui foi um dos brindes também que foi pras meninas em algum mês do ano passado. E aí tem uns que são adesivos. Quero muito usar depois. E enfim, eu acho que eu gostei assim, tá? Eu acho que eu vou fazer assim. E eu tô pensando em usar uma página, uma folhinha, tipo dessa cor aqui, pra fazer o fundo. Então vamos testar aqui pra ver se vai funcionar. Ó, é isso que eu tava falando, eu vou colocar eles aqui, sabe? Pra poder anotar as coisas em cima, assim. Gente, assim, eu tô um pouco perdida. Não sei muito bem o que eu vou fazer. Mas eu acho que no final vai ficar legal, como sempre, né? Porque sempre no começo eu fico perdida e depois fica super legal. Então eu vou começar a colar, vou colar esse nome aqui de março. Pra poder começar por algum lugar, né, gente? Porque a gente tem que começar de alguma forma. Então, eu vou colar o março aqui no cantinho mesmo. Eu acho que eu gostei dessa configuração aqui. Aqui, ó. E, gente, eu sempre uso essa cola aqui dessa marca. Inclusive, se tiver alguém dessa marca vendo esse vídeo, me patrocinem, gente. Porque vocês são a única cola boa desse mundo. É a que eu mais gosto, gente. As outras eu acho que não funciona muito bem, não. E aí, eu vou colar esses aqui também logo, que aí depois a gente só vai encher com outras coisas. Eu sempre gosto de passar a cola assim, gente, é meio esquisito, porque se eu não gosto de passar aqui, porque depois fica a cola, sabe, sobrando, e aí cola uma folha na outra, e enfim. Eu gosto de passar assim na minha mão mesmo, ou em uma outra superfície, mas como a gente tá usando a minha mesinha aqui menor, não vai tá dando, mas enfim. Ó, colei aqui, agora eu vou decidir o que mais que eu vou usar pra enfeitar isso aqui. Esse adesivo aqui, eu vou colar ele aqui mesmo, que eu gostei dele aqui. Mas eu acho que eu vou colocar alguma washi tape aqui embaixo, não sei. Eu tenho algumas aqui e eu preciso usar, gente, porque eu tenho um monte e não uso. Ah, e essa de café eu acho que vai ficar legal. Eu também tenho essas, ó. Eu só tenho que ver uma que vai ficar mais legal, mas eu acho que vai ser a de café mesmo. Então, vamos colocar a de café pra depois colar o adesivo em cima, né? Então, aqui, ó, eu sempre faço uma medição básica e vou e rasgo na mão mesmo. Não tem tesoura aqui, não. Tem sim, mas é porque eu quero fazer assim, ó. Eu sempre deixo sobrando e depois eu corto, né? Essa página tá meio assim, porque aqui atrás já tem aquela página que eu mostrei pra vocês. Então, ó, eu vou colar esse adesivo aqui. Eu sempre compro, gente, meus adesivos, minhas coisas, tudo na Shein ou na Shopee. Sempre tem um monte de coisinha legal. Inclusive, qualquer dia desse eu vou estar comprando mais, porque os meus eu já tô achando que não são suficientes, apesar de ter um monte. Bem, eu já tô gostando mais aqui, vocês estão entendendo a proposta? Eu não tô entendendo ainda não, mas eu acho que a gente vai chegar em algum lugar a qualquer momento. Eu tenho uns adesivos, gente, que é de café, ó. Eu não sei se eu coloco, não sei se eu não coloco, estou em muita dúvida. Aqui eu queria colocar alguma coisa aqui pra não ficar só isso, sabe? Tipo alguma washi também, eu acho que eu vou ver se eu vou testar se essa daqui vai dar certo.
Acho que vai ficar legal. Era pra mim ter colado antes, né? Ó, que droga. Tipo, por baixo do maço. Mas enfim, tudo bem, é sobre... Acho que vou colocar mais um pedacinho aqui pra parecer que tem tudo. Não sei se vocês entenderam, mas é isso. Tipo assim, ó, sabe? Ah, e agora eu gostei. Então, vamos colar esse adesivo. Esse adesivo aqui, gente, ele ficava na capinha do meu Kindle. E aí eu parei de ter dó e comecei a usar. Ó, isso, garoto. Ai, gostei, gente. Tô gostando mais agora. Pra mim tá fazendo mais sentido. Agora a gente tem que procurar mais adesivos nessa vibe pra colar aí junto, né? Tipo, alguns adesivinhos que façam sentido. Tipo, esse aqui eu acho que vai ficar legalzinho. Ficou uma coisa bem outonal, né, gente? Eu tinha um monte de adesivo de folhas de outono, mas acabei usando todos e aí acabaram. Por isso que eu preciso comprar mais. Eu já achei esses dois adesivos que eu acho que vai ficar legal assim, ó. Pera, eu acho que eu vou colocar um café embaixo desse adesivo do coelho. E aí, colar ele por cima. Colar isso aqui, ó. E ele assim, sabe? Pra dar uma camada a mais. Eu sempre achei esse adesivo muito fofinho. Faz muito tempo que eu tenho e não tinha usado ainda. Mas hoje chegou o dia. Gente, eu amo fazer journal porque é uma coisa que ajuda muito na criatividade, gente. Ajuda muito. É muito terapêutico pra mim. Eu amo demais. E é um momento muito legal de pensar e fazer as coisas do jeito que eu acho legal, sabe? Sair colando uma coisa por cima da outra. Ó, só assim eu já tô amando, já tô achando fofíssimo. Mas a gente ainda tem algumas coisinhas pra colar, né? Eu tenho, gente, essa caixa de adesivos aqui, o Marcos me deu e comprou pra mim. Eu acho que vem com 100 ou mais. Enfim, é 100 peças, isso, são 100 peças de adesivo, ó, e aí vem cores diferentes, né, focos de cor diferente. Esse aqui, ele é mais pro rosa, né, eu acho que eu vou, mas aqui tem uns assim, ó, meio marrom, sabe, então eu vou usar esse aqui por isso, que vai entrar na paleta de cores aqui do negócio que a gente tá fazendo. Eu não sei muito bem o que a gente vai colar tanto, se tudo que tem aqui vai combinar ou não, mas a gente tá indo aqui no feeling, né, pra ver o que vai dar certo, o que não vai dar, e é sobre isso. O journal é sobre isso, é sobre esse processo de criatividade, né, que eu particularmente amo demais, e é isso. Esses aqui acho que não vão combinar, eu vou colocar pra cá. Esse aqui eu acho que já dá. Eu tô indo aqui pelo meu feeling, né? O que eu tô achando que vai ficar legal. E se não ficar legal também, gente, tudo bem. É sobre também, a gente tem que fazer... Deixar livre, né? Deixar a criatividade fluir de acordo com as coisas que eu tenho aqui, os recursos que eu tenho aqui. E vendo o que dá. Vou colar esse aqui, que eu achei ele bem bonito. Vou colar esse aqui pra dar uma corzinha, um rosa. Eu tô gostando, gente, não sei vocês. Vocês provavelmente devem estar achando que eu sou maluca, mas eu acho que tá ficando bem legal. Ó, eu acho até que já tem coisa demais, né? Eu acho que eu quero colar só alguma coisinha aqui, porque tá muito sem nada no março aí, né? Se eu tivesse alguns adesivos de borboleta, seriam perfeitos. Eu acredito que eu tenho aqui, mas de outras cores. Acho que não tem dessa paleta de cor, não. Mas eu vou ver aqui e a gente vai testar. Esse aqui acho que dá, hein? Não é borboleta, mas é uma flor bem bonita.
Eu acho que os de borboleta já foram todos, porque é o que eu mais uso, gente. É o que eu mais gosto de usar, são as borboletinhas. Tanto que tem um monte de página com borboletas. Deixa eu ver se esse aqui vai dar certo. Eu pensei em colocar ele assim, ó. Ai, não sei. Deixa eu ver pela câmera, eu não sei se vai dar. Eu acho que eu vou colar assim. Eu acho eu que já deu, né? Já tá bem de coisa, porque a gente ainda vai ter que deixar um espacinho pra escrever aqui, né? Eu vou colocar esse menor aqui pra livros, porque provavelmente eu vou ler poucos livros, né? Já que eu já tô lendo 2, então eu vou deixar esse aqui menor pros livros. Geralmente eu faço 3, mas eu decidi fazer só 2, aí eu vou colocar, tipo, séries / filmes aqui, né? E, gente, essa vai ser a minha página de março, tá? Eu acho que ficou bem legal, sim. Talvez não tenha ficado do jeito que eu queria, mas eu acho que ficou bem fofinho, bem legal. As cores combinaram e eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado de ver esse processo. Desse lado aqui vão ser as minhas fotos de fevereiro, que eu ainda não tenho aqui porque eu preciso imprimir. Então, depois eu vou imprimir e não vai ficar branco aqui do lado não, vai ter as fotos de fevereiro, né? Mas a página de março ficou essa aqui. E depois já tem a que eu fiz hoje, depois eu já quero fazer mais. E enfim, essa foi a página de março, eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria muito fazer essas atualizações aqui com vocês e atualizar o meu journal também. E eu espero poder estar mais presente aqui como eu tenho planejado, né? Eu quero muito fazer um vídeo por semana e eu quero muito que vocês participem mais também, escrevam aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês gostariam que eu gravasse, ou então sugestão de algum conteúdo que vocês queiram que eu faça, tá? Então é isso, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal. E é isso, um beijo e até a próxima semana.